Bom, gente, boa tarde para vocês. Não vamos se estender, porque o pessoal não está entrando, então vamos tocar nós mesmos, tá? Ontem a gente estava comentando algumas coisas sobre esse sistema aqui, nós paramos bem em cima dessa daqui, e depois eu tenho algumas coisas, se vocês tiverem dúvida, eu tenho a evolução desse sistema até os sistemas da atualidade, os eletrônicos, né? A gente vem fazendo essa modificação entre um e o outro para vocês entenderem por que a gente está vendo isso daí, tá? Aqui, a gente tem algumas coisas em relação ao posicionamento, onde que vai estar, no caso, conectada essa ou ligada essa bomba injetora, né? Ela fala aqui entre os filtros e bicos injetores, então, o posicionamento dela dentro, no caso da arquitetura, e a função dela aqui é a mesma que a gente tem, por exemplo, num sistema eletrônico. Então, ele controla a injeção de combustível sob pressão. Só que, aquilo que eu havia falado para vocês, a pressão gerada para esse sistema aqui é muito mais baixa, por exemplo, que um sistema que a gente usa na atualidade, tá? Então, a gente tinha déficit, ou para a época era funcional, mas para o que nós temos hoje, ela já não se adequa mais em relação à legislação e a mesma aquela questão que eu falei para vocês, a questão do processo físico de confecção disso aqui, já também ela não tem como evoluir mais que isso daí, tá? Então a gente tem alguns empecilhos em relação a isso daí. Já aqui, ó, se a gente for ver aquilo que eu tinha mostrado ontem, a gente tem aqui um sistema já que é o atual. A gente tem dois outros sistemas que é um pouquinho que é diferente um em relação ao outro aqui, que vocês vão ver o seguinte. Tem esse sistema que é chamado de Common Rail, tem o sistema UPS, tá? E tem o sistema DIS, tá? Que, na verdade, são variações que a gente tem nesse sistema para o funcionamento. Logicamente, gente, toda vez que eu tiver um incremento ou um maior número de cilindros no motor, maior capacidade, esse negócio todo, também vai aumentar, no caso, a quantidade, aí, no caso, de bicos injetores e número de cilindros que vocês estão vendo por aí, tá? O interessante desse sistema aqui é que ele trabalha por ordem de ignição, tá? O que é ordem de ignição? Se a gente tem aquela ordem de 1, 5, 3, 6, 2, 4, ele faz isso daí conforme, no caso, o trabalho que está sendo executado. Ele trabalha conforme o sincronismo do motor, tá? Então, ele só dá o débito na hora, no caso, exato, tá? De uma forma geral, isso melhora o rendimento, no caso, do quê? Do veículo, tá? Então, vendo assim, a gente tem aí, no caso, uma melhor funcionamento, menos emissão, então, uma série de coisas. Aqui tem uma particularidade seguinte, gente. Até então, tá? Esse sistema que a gente viu ali para trás, que é esse daqui, eles eram usados nos motores até média potência, tá? E os motores de alta potência, o que os caras fizeram? Eles usam o sistema de bomba independente. Então, ele não tem uma bomba única igual essa daqui para estar acionando. Então, se eu tiver um motor até 370 cavalos, 380, 390 cavalos, eu uso esse sistema. Passou disso aí, o pessoal já está utilizando aí o sistema que é esse de bomba independente, que é o que o 410, o 460, 510, daí da DAF utiliza, tá? Então, é uma concepção um pouco diferente. Depois nós vamos tratar exclusivamente desse material da DAF para vocês estarem entendendo da matéria-prima ou do material que vocês trabalham, tá? A gente está fazendo um apanhado geral,
Depois a gente vai estar trabalhando exclusivamente em cima do que vocês realmente fazem no dia a dia lá ou tem contato no dia a dia. Aqui, tá? É bom a gente também entender a questão, por exemplo, do combustível que a gente utiliza nesse sistema. Então, ele tem algumas coisas aqui que é importante vocês ficarem sabendo, tá? Para também a gente não tá falando besteira depois. Então, a gente tem aqui algumas coisas sobre o que é a densidade do líquido, a viscosidade, o ponto de fulgor, o enxofre, a água, o número de cetana, o poder calorífico e o resíduo de carbono, que ele, no caso, produz. Se a gente pôr densidade, no caso do líquido, então a gente tem diferença entre, por exemplo, o nosso óleo diesel e, no caso, a água. Então, quando a gente tem um problema aqui de higroscopia, que a água se misturou com o óleo diesel, o que vai acontecer? Eles vão se separar, tá? Só que a gente tem um problema. A água, como ela tem maior densidade que o óleo diesel, onde que ela vai parar? Em cima ou no fundo, no caso do tanque? O que vocês acham? Como é que é, professor? Cortou aqui, não escutei. A água, ela tem densidade diferente do óleo diesel. Sim, Então, aham. quando eu tenho, No fundo, eu acho. quando eu tenho, no caso, uma higroscopia que ela vai juntar muita água, onde ela vai se acumular? Para baixo? Abaixo. E aí eu pergunto para você, gente, quando você põe o caminhão para trabalhar, aonde que fica o pescador? Ele fica na parte de cima ou na parte de baixo, por exemplo, do tanque? Pescador, você sabe o que é ou não? Não. O pescador é um dispositivo ou um tubo com um filtro, um pré-filtro na ponta que vai colocado dentro do tanque e ele vai pegar na parte mais baixa do tanque. Então, na parte mais baixa do tanque, ele vai estar suscetível a pegar o quê? Água. E aí eu posso, no caso, pegar essa água e mandar para o sistema de alimentação. Essa água vai queimar, gente? Queima a água ou não? O que vocês acham? Eu acho que tem ontem. Eu não vi água queimar ainda não. Os bombeiros usam tudo Evapora. Professor. apagar. Ô, Lembra o negocinho que eu falei para vocês lá no começo? Que quando eu pego a água e misturo lá com o diesel, ele vai chegar lá nos bicos jetor. A lubricidade e a viscosidade deles são diferentes, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai desgastar esse bico jetor. Tem gente que ele fala assim, ó, vocês verificarem lá, ele fez um canal na ponta do bico injetor e vai começar a gotejar. Isso quer dizer que o combustível ele não vai ser pulverizado, ele está caindo líquido lá dentro do motor. Quando ele cai líquido lá dentro do motor, ele lava as paredes, no caso do cilindro, e começa a dar problema na parte de lubrificação. Pode levar até a fundir o motor por causa disso, gente. Tá? Se for em excesso. Ou o outro processo é encher, no caso, de fumaça preta, igual eu falei para vocês. A fumaça preta é dando excesso, então ele não está sendo queimado. Então ele sai como uma forma de particulado, que a gente chama. Esse particulado são aquele resíduo preto que sai lá, no caso, do escapamento. Até um tempo atrás, eles usavam um dispositivo ou um instrumento chamado opacímetro. Já viram falar nisso ou não? Opacímetro? Hã? José Vitor, já viu falar nisso? Opacímetro? Não, professor. O opacímetro, gente, ele vai fazer um equiparativo da coloração da tua fumaça, tá? E vai falar se
a opacidade, no caso da fumaça, ela está alta ou baixa. Então, quanto mais ela puxar para o escuro, tá? Ela está com opacidade alta. Isso quer dizer que o índice de particulado dele é muito alto, tá? E aí eu tenho que fazer as correções. Aí o cara vai verificar, por exemplo, os bicos injetor, a bomba, porque quando ele é mecânico, tem que ser feito tudo, conferir todas essas regulagens mecanicamente, tá? E aí existe um negócio que você já deve ter visto aqui na cidade, que é o tal do bombista. Já viram falar? Tem um bombista lá que mexe com isso, que mexe com aquilo. Esse bombista, gente, ele regula o débito, no caso, do bico injetor e o débito da bomba. Quando ele regula, depois que ele terminou esse processo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lacrar a bomba. O que é lacrar? Quem já viu um lacre, por exemplo, do medidor de eletricidade, no caso da tua casa, lá, da energia, ou se não, o lacre lá do hidrômetro que entra água na tua casa, não tem um lacre lá? É a mesma coisa. Então, o que acontecia? Os órgãos, antes, no caso de fiscalização, eles iam e verificavam se a bomba estava lacrada ou não. Se aquela bomba tivesse, no caso, obstruída ou o lacre rompido, era sinal que o cara tinha feito o quê? Tinha pegado e alterado, no caso, aquele sistema, tá? E quando ele altera esse sistema aqui, os níveis, no caso de emissão, explode lá em cima, gente. Tá? Então, eu acabo tendo problema em relação a isso daí. Tá? Então, a gente tem que ficar ligado aí para não ter esse inconveniente, tá? Na atualidade, o que os caras fazem? Ó, o parâmetro que a gente tem aqui, ó. Na atualidade, vocês vão ver lá que o caminhão que vocês montam, ele tem um sensor chamado sensor de NOx. Já viram falar nisso lá? O NOx? Viram ou não? Não, professor. Sensor do que mesmo? NOx. Não, pior que não. Óxido de nitrogênio. Tá? Óxido. Esse cara, gente, é o problema dos motores diesel. Tá? E aí, a legislação, os fabricantes, eles são, no caso, cobrados para que não haja, por exemplo, um limite, no caso, máximo aí desse NOx. E aí, quer ver uma coisa que você já deve ter visto? Quando o cara fala assim que vai burlar o Arla. O caminhão tá ficando muito caro, eu vou tirar o Arla, vou pôr água lá no lugar, vou colocar um sistema lá que vai enganar isso. Então, na verdade, gente, a gente tem aqui que a legislação, ela, no caso, está ali em cima do pessoal para que ele trabalhe sempre dentro, no caso, dos parâmetros proposto pela lei, tá? Só que tem muita gente que acaba não fazendo isso. Então, essa questão de densidade que a gente estava falando aqui, ela vai estar ocupando essa questão aqui, porque a diferença aí, a gente vai acabar sugando água lá, se não tiver um sistema que elimine isso daí, e consequentemente, vai ter problema futuramente aí no sistema, tá? Viscosidade é a mesma coisa. A gente falou lá da parte de lubrificantes, ele também tem, no caso, uma viscosidade preparada, por exemplo, para... a viscosidade preparada lá, no caso do óleo diesel, que se eu aumentar, por exemplo, o índice de carbono ou alguma coisa assim, ele vai mudando. Então, a gente fala que a refinação, no caso do óleo diesel, ele tende, no caso, a diminuir essa viscosidade. Mas por que eles usam hoje o óleo diesel refinado? Porque a pulverização dele é melhor, no caso, o anterior, que a gente tinha o 500, o 1500, tá? O 1000 lá, que
Aí ele entra noutra questão ali, que é o enxofre, que a gente está falando aqui, está aqui embaixo. Esse enxofre, o que é? O S10, 10 partes por milhões de enxofre. O S50, 50 partes. O 500, 500 partes. O 1000, 1500, aí tem essas denominações, são óleos que foram, no caso, produzidos e tem, no caso, um percentual diferente nessa questão de enxofre. Enxofre, tá? Ele está diretamente ligado também à durabilidade. Quanto mais enxofre eu coloco, eu vou ter um pouco mais de durabilidade. Quanto menos, ele vai restringindo e vai ter tempo de uso. Então, o diesel S10, ele estraga muito mais rápido, por exemplo, que se eu pegar uma daquelas outras codificações. Tá? Então, a gente tem que ficar ligado nessa questão aí também. Tá? E ponto de fulgor, gente, ponto de fulgor é quando eu vou aquecendo, no caso, esse elemento, e vai chegar um ponto que ele tem uma ignição espontânea. Tá? Isso quer dizer, ele aquece até um ponto que ele entra em inflamação. Isso é ponto de fulgor. Tá? E a água, aquela questão que a gente fala, cada líquido, cada tipo de óleo que a gente tem aqui, a gente vai ter uma situação que ele tem maior ou menor condição de se misturar ou ele absorver a água que está, no caso, no ar. Tá? Então, uma condensação por água aqui também seria prejudicial. E cetana, gente, você já deve ter ouvido falar assim, na gasolina, o octana. Já viram falar nisso já ou não? Não. Não? O José Vitor já viu falar nisso, José Vitor? Também não. Tá. Então vamos fazer o seguinte, um parâmetro assim, o octana, tá? A octanagem, no caso é o quanto que eu consigo comprimir esse combustível e ele não tem uma ignição espontânea, tá? Então, o interessante aqui é que o cetana também é o quanto que o diesel consegue ser comprimido, tá? E o resultado que ele vai ser de benefício ou malefício para gerar, no caso aqui, um poder, que é esse poder calorífico que a gente tem aqui embaixo que a gente está falando, tá? Então, quanto maior o poder calorífico, no caso desse, que ele vai gerar mais energia, tá? Então, são duas coisas que andam junto aqui, o número de cetana com o poder calorífico, no caso desse combustível, tá? E resíduo de carbono é o resultado da queima, tá? Então, por mais que a gente fala que tem uma queima mais próximo possível do ideal, que a gente chama que é uma relação estequiométrica, ele vai ter resíduo de queima. Tá? Esse resíduo de queima aí tem o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, tem os hidrocarbonetos, tem azoto, tem o próprio NOx. Então, alguns desses são, no caso, prejudiciais e outros são inertes. Se eu pegar o nitrogênio, só o nitrogênio, não tem problema nenhum. Se eu pegar o hidrogênio, também não tem problema nenhum. Se eu pegar, por exemplo, em alguns caminhões ou carros que ele tem resíduo depois de água, também não. Só que a água também em grande quantidade, se não tiver um tratamento específico, por exemplo, para o escapamento, vai deteriorar o escapamento. Você já deve ter visto alguns carros que ficam gotejando água lá atrás, não tem? O caminhão que vocês fabricam tem um processo que utiliza o Arla lá, que a gente vai falar depois. E esse Arla, ele é injetado uma quantidade de água tratada com 32% de ureia, tá? No escapamento. E um resultado, no caso da reação química que ele tem com os componentes internos lá do SCR, vai ser
Um dos resíduos é a água. A água é uma matéria inerte que não faz mal para a gente, no caso. Só que não é água potável, né? Mas em pequenas quantidades, vocês vão ver que tem a vaporização que sai lá pelo escapamento. Tá? E às vezes, quando ela sai com temperatura muito elevada, sai para o escape, ela vai ser vaporizada e você não vai ver nada. Tá? Os automóveis, quando vocês veem o catalisador, quando ele faz um processo, ou ele tem um sobredimensionamento, que é acima do normal, vocês vão ver que ele começa a gotejar lá, parece uma torneirinha lá, com uma quantidade de água. Tem alguns carros que faz mais, tem carros que faz menos. Tá? E aí depende, no caso, que vocês estão trabalhando ou vendo, no caso, o trabalho ser executado. Tá ok? Professor, então a quantidade de água, vamos supor, igual eu coloquei, uma vez eu fui num posto aí perto de casa, e eu coloquei gasolina, só que nossa, demorava para ligar o carro e ficava pingando a água do escapamento. Às vezes acontece você pegar o tal da gasolina batizada, né? Uhum. Quando o pessoal batiza o seguinte: quando você coloca álcool e você pega um carro flex, ele vai se auto-adaptando. Mas quando você pega um carro que você coloca gasolina e ele está com solvente de tinta, tá? Ele começa a ter problemas aí, no caso, enquanto ele não entra em funcionamento, ele decanta e dá diferença, no caso, na questão de emissão, e o carro começa a falhar. Tá? Então, a gente tem alguns problemas aí em relação a isso daí. Tá? Aqui ele traz algumas especificações, gente, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, poder calorífico em torno, no caso, de 42 megajoule, no caso aqui, por quilograma. Ponto de vigor 38 graus altos e 60 graus centígrados marítimos. Tá? O marítimo é porque trabalha em ambiente fechado. É diferente, por exemplo, a gente está trabalhando com... E outra, só para vocês entenderem aí, ó, se vocês pegarem um motor catedral, motor de grande capacidade que é usado, por exemplo, pelos os grandes navios, alguma coisa assim, vocês vão ver que ele não usa o diesel refinado, às vezes ele usa até óleo cru, tá? Para ser injetado, diferente. Ponto de orvalho, num caso aqui, que a condensação não foi especificado, água e sedimento 0,05% por volume, resíduo de carbono 0,35% em 10% de resíduo, cinzas 1% em peso, temperatura de destilação aqui de 90% a 282 a 338 graus centígrados, viscosidade cinemática aqui 33 a 40 cents por unidades ali, ó, e enxofre 0,05% por, no caso, milhão, 0,2% em interior e 1% em marítimo, tá? E número de cetana, 40 mínimo. Só para vocês fazerem equiparativo, aí a nossa gasolina que a gente tem, o número de octanagem dela, o padrão é 80 octana. Depois a gente tem algumas que é 86, depois tem algumas com 93. Se vocês forem lá, os americanos, eles têm até 96 octana. Então, o tipo de gasolina que eles têm. Logicamente, o refino desses combustíveis é bem diferente do que a gente tem aqui. E o mesmo do cetano. Se você pegar o cetano, pegar um diesel padrão, que eles usam, por exemplo, para desenvolvimento de motores em fábrica, vocês vão ver que é diferente desse que a gente pega aí no dia a dia, usando na... Só que é assim. Aí você fala assim, mas, professor, como é que a gente vai querer os parâmetros, vai querer a homologação de um produto, eles fazem com um diesel padrão e depois vai andar com um troço tranqueirão. Aí está a diferença. É que, assim, existe na programação desses sistemas a autoadaptação. Essa autoadaptação, o que ela faz? Ela vai se corrigindo conforme a necessidade. Tá? Então,
Vamos supor que aqui está falando que o padrão mínimo dele é 40, no caso cetano, mas ele pode ter uma expansão até 60. Então, eles trabalham nesse regime entre um e o outro. Se eu pegar diesels com variação disso aqui, não vai dar diferença no funcionamento do motor. Tá? Não sei se vocês entenderam aí, porque a gente tem essa questão de mínimo e máximo aqui, porque para evitar essas situações. Tá? Porque a gente não vai trabalhar, você não vai chegar lá no, sei lá, no Nordeste e vai falar assim, ó, eu quero colocar o diesel padrão lá que eu pus lá em Ponta Grossa, lá na fábrica. Não tem como. Tá? Então, eles fazem com um parâmetro, no caso, que pode estar entre o mínimo e o máximo, trabalhando naquele volume, não vai ter problema. E quando eu falar de veículos que, igual vocês estavam falando de flex, aí, ó, eu posso ir alterando a quantidade de álcool até eu ter o máximo possível de álcool. Daí, a estratégia que a injeção ela vai fazendo, no caso, é se reprogramando, para, no caso, estar atendendo, no caso, o parâmetro daquele combustível. E aquilo que eu falei para vocês, se vocês um dia colocam 50 de álcool e 20 de gasolina, outro dia eu ponho 50 de gasolina e 20 de álcool, vocês nunca vão ter uma média, tá? Porque não vai conseguir definir qual que é a melhor estratégia no caso de queima e a melhor condição de queima que a gente vai ter daquele tipo de combustível, tá? Isso é um problema. É a mesma coisa que eu pegar um diesel aí, por exemplo, o S10, o S50, S500, S1500, vocês vão ver que tem uma diferença. Tem caminhão que começa a falhar, às vezes acende a luz de anomalia, vocês vão ver assim que está interligado aí para avisar que, por exemplo, está com alguma ocorrência, algum problema relativo ao sistema de gerenciamento eletrônico do motor, tá? De um modo geral, hoje, se vocês forem ver, todos os sistemas eles são integrados em redes. Então, pegar o caminhão de vocês lá, tem, acho que o top de linha deve ter hoje 15 módulos eletrônicos. Esses módulos eletrônicos é como se eles estivessem numa rede e eles se comunicam, tá? E a questão de comunicar é por prioridade, gente. Tudo que tem prioridade, tá? Ele vai na frente na rede. Então, ele tem resposta mais rápida. Vamos supor que eu estou com um problema no meu, sei lá, toca CD do caminhão ou no som. Isso aí é um negócio que pode ficar sem. Então, Tudo sossegado aí, Tiago? gente, deixa eu quase na cabeça da minha sogra. Voltamos aqui, gente. Caiu daqueles varal, daqueles giratório aqui. Quase pegou na cabeça da minha sogra. Mas a gente estava comentando aqui, então, a questão, pouco gente... você não é feliz pro resto da vida. Oi? Por pouco você não fica feliz pro resto da vida. Pô, louco. Acho que não. Tem que comprar um varal maior. Tá bom. A questão aqui, então, a gente tem que ver esses parâmetros que vai estar aqui, a questão mesmo se for um carro a gasolina álcool, ele tem que seguir isso aqui, e a projeção, o projeto, ele já visualiza isso, por exemplo, para ter essas diferenças para o carro poder andar, né? Porque a gente não vai ter
tudo padrão aí para estar rodando, tá? Você pegar resto de tanque, algumas coisas assim, é cheio de problema, no caso, essa questão. Então, às vezes o caminhão é um excelente caminhão, tanto da marca de vocês ou de outra marca, mas só que aí o mau uso que os camaradas fazem acaba, no caso, comprometendo aí a marca, né? Então, tomar cuidado com isso daí. Aqui, ó. Então tá aqui, ó. Octanagem é o índice de resistência à detonação do combustível usados em motores de ciclo Otto, tais como gasolina, álcool, GNV, GLP de alta. Esse GLP de alta aqui é só usado em como é que se fala? Empilhadeira, tá? O resto, ó, carro a gasolina nós temos, carro a álcool nós temos, carro a GNV nós temos. Gás natural veicular. Gás liquefeito de petróleo, ele não tem como ser usado em automóvel. Isso aqui, os caras já tentaram fazer isso aqui. Funciona, gente. Só que você está colocando a tua cabeça a prêmio, porque ele é muito pesado, ele vai parar em locais e uma centelha que ele tiver lá, você pode mandar o carro que nem uma bomba, na verdade, tá? Explodir. Uma questão de vazamento desse cara aí, tá? Tanto o GLP quanto o GNV, eles têm que trabalhar com alta pressão, tá? E aí vem aquela questão que a gente estava falando esses dias para vocês, o cara usar aí o hidrogênio. O hidrogênio tem que ser mais pressão que esses dois aqui, daí a gente tem um problema que a molécula dele é muito pequena, não tem como guardar esse negócio, né? Reservatório dele. Então, se eu fizer um tanque desenvolvido pela NASA, tá? Para um combustível aeroespacial, pode ser que eu ande aí com o carro legal sem problema nenhum. Aí o custo disso lá vai lá para cima, né? Então, esse é o índice, ó, que faz a relação equivalente à resistência e detonação de uma mistura de isoctano e heptano, N-heptano, tá? O que é esse índice? Na verdade, gente, é a resistência que ele tem a explodir sozinho, tá? Então, quanto mais alto eu tiver a octanagem, melhor ele vai ser, no caso, a resposta desse combustível. O do brasileiro, igual eu falei para vocês, é em torno de 80 octana, tá? E aí, se você pegar lá o americano, 96%. Tá? Quando a gente tem aqui algumas coisas melhores, se vocês falarem lá a gasolina Podium, a gasolina que a gente tem chega a 93, 92 octana, tá? Logicamente, a resposta ou a queima vai ser bem melhor do que, no caso, uma padrão, né? A padrão é 80. E é assim, na verdade, eles têm 76 octana, daí eles colocam 25% de álcool, ele chega aos 80, 81% de octana lá para estar trabalhando. A octanagem não tem correspondência com a qualidade de combustível, porém, motores mais potentes exigem maiores compressões e, por consequência, combustível mais resistente à ignição espontânea. Potência e rendimento ótimos são sempre obtidos a partir de combustível de octanagem compatível com o projeto do motor. Então, se eu tiver um motorzão que eu fiz lá para o meu carro, para ele andar feito maluco e colocar um combustível melhor, no caso, vocês vão ver que a resposta, no caso mecânica dele, vai ser melhor, tá? Aí eles falam aqui a questão do Brasil, tá aqui, atualmente no Brasil existe aditivos são proibidos devido à sua alta toxicidade e, ao invés disso, utiliza o álcool etílico, ó. C2H5OH, tá? Então, eu tenho 2 moléculas de carbono, 5 de hidrogênio e uma de hidroxila, tá? Cujo teor, tá, varia historicamente entre 13 e 25. Por que eles falam que o teor varia de 13 a 25? Quando está faltando, por exemplo, ou não está vendendo álcool no mercado, por exemplo, combustível, o que os caras fazem? Eles vão lá e acrescentam, no caso, na gasolina. Ou
quando a gente está com um problema, por exemplo, de compra de combustível, está com um consumo muito alto, eles acrescentam também para aumentar o volume, tá? O álcool é um negócio interessante. Por quê? O álcool é o único que mistura com água, gente. Então, o que o álcool, gente, vai acontecer do pessoal misturar muito com água. Daí eu tenho aquele negócio do carro começar a falhar, não sabe por quê? Ou dar uma quantidade maior lá de água lá na saída do escapamento, tá? Então, e outra coisa, álcool isopropílico é diferente no caso do álcool, no caso anido hidratado que a gente usa para, o etílico hidratado que a gente usa aí, por exemplo, para misturar na gasolina. Então eu tenho aqui, ó, não é comercializada gasolina sem álcool, gasolina A, no caso aqui, mas somente aquela que é a adição de álcool etílico, anidro, gasolina C. Então, a gasolina que nós usamos padrão aqui é a gasolina C. Tá? Elas têm que ter uma solubilidade ou a miscibilidade grande aqui. Então, quando você mistura o álcool e a gasolina, olhando visualmente, você não vê. Mas se você fizer um teste, pegar 1 litro de gasolina e colocar 100 ml de água nela, água, e chacoalhar, tá? O que vai acontecer? Você põe numa proveta, vocês vão ver que ele separa o álcool etílico, a água e a gasolina. Eu fico só com a gasolina separada. A percentagem é alta, tá? Em relação a isso daí. Cachorrada aqui tá animada, gente. Chegou gente aqui, tá animada. Cetano, gente, ó. É um hidrocarboneto parafínico. Por isso que eu falei para vocês que o diesel normalmente ele tem muita parafina, tá? Alcano, de fórmula química, então ele tem aqui uns... Tá complicadinho hoje, gente. Ó, usado como padrão na avaliação da propriedade do diesel. Então ele tem aqui uma fórmula química, vocês estão vendo aqui que é uma fórmula bem grande, né? Em relação ao que a gente está falando aqui. E o biodiesel, tá? Essa questão aqui do biodiesel é um negócio que o pessoal fez para diminuir, no caso, a emissão, só que, por outro lado, tá? Quando a gente fala aqui, a gente coloca o biodiesel, ele, na verdade, ele está colocando um óleo vegetal no meio de um óleo, no caso, mineral, tá? E isso diminui, no caso, a questão de durabilidade, porque a gente vai ter problema de bacterização, no caso desse conjunto, tá? Por causa dessa mistura que a gente fez aí. Então, ele mostra aqui que ele melhora, no caso, o cetano em função disso daí, tá? Por causa de acrescentar o biodiesel. E aí ele fala aqui, ó, os dieséis são caracterizados pelo número de cetano, nome hexacetano, o pessoal chamava antigamente, tá? Quanto mais fácil a sua ignição, maior o número de cetanas. Isso quer dizer, quanto mais fácil ele inflamar, melhor. Por isso que a gente teve a questão de refinar, o óleo diesel é refinado. Então, quanto mais refinado, vai facilitar a inflamação dele. Então, o número de cetano aqui, ele tem, no caso,
uma melhor ignição, uma melhor inflamação no caso do diesel, tá? E aqui a octanagem é inversamente, no caso, proporcional ao número de cetanas para o diesel. Isso quer dizer que o diesel ele tem que inflamar com facilidade, por causa que ele não trabalha com ignição por centelha, ele trabalha por ignição por compressão. Então, quanto mais fácil ele for de inflamar, melhor. Se ele tivesse uma octanagem muito alta, o que acontecia? Ele ia comprimir demais e não ia pegar fogo, tá? Enquanto que quando ele tem a cetana alta, na hora que você fizer a injeção de combustível, ele vai, no caso, inflamar muito mais fácil. Aqui, gente, eles mostram aqui, ó, massa específica de alguns elementos em quilogramas metro cúbicos a 0 grau a 1 atmosfera, tá? Então, tem o ar, tem o CO2, que é o gás carbônico. Você gosta de tomar CO2, Bruno? CO2? Gosta de tomar CO2? H2O. Garanto que você gosta de tomar CO2. Você, o José Vitor, a Gabi, a Débora, todos vocês tomam CO2. Tudo viciado em CO2. Ué. Quem toma refrigerante, quem toma cerveja, tudo toma CO2. Água com gás. Água com gás. Então, quanto maior a quantidade aí, maior vai ficar a pressão interna, né? Mas isso aqui, gente, é um resultado de queima que a gente vai ter também dos combustíveis. Vocês vão ver lá. E isso aqui, a princípio, futuramente, é um problema por a camada de ozônio. Então, o próximo passo que a gente vai ter para os motores de combustão interna, vocês vão ver que eles vão ter que mexer com esse cara aqui, ó, porque os índices são altos. Tá? Aí ele fala do hélio aqui, que é extremamente baixo, tem o hidrogênio, mais baixo ainda, nitrogênio e oxigênio. Tá? E aí eu tenho alguns líquidos, no caso aqui a água de mar, álcool etílico, éter, mercúrio e óleo de oliva. Então mostra aqui só para a gente ter a questão de massa específica. Tá? E a questão de metais que a gente utiliza aí, no caso, para algumas aplicações. Tá? Sólidos. Prazos de validade, gente. 3 meses. Isso aqui, ó, quando foi feito esses slides, era o diesel S500 e S1000 aqui, tá? Não era o S10 e S50. Então, vocês já podem mudar essa característica aí com 45 dias, mais ou menos aí, o óleo já está comprometido, tá? Se vocês olharem, né, você pega um cara que comercializa diesel aí, ele tem aí uma venda, dependendo do tipo de comércio que ele faz, se é mais rodoviária, alguma coisa assim, a saída, por exemplo, de diesel é muito alta. Ele não pode deixar aquilo em estoque por muito tempo. Tá? E essas matérias-primas ou esse tipo de comércio aqui, quando os caras têm aí, por exemplo, crédito para pagar em 7 dias, eles já têm muito tempo. A maioria deles aí é que nem cerveja. É cash no cash. Tá? O cara entregou a mercadoria, já tem que estar pago lá para o cara, porque não tem como o cara ficar monitorando se... Logicamente, quando chegar o caminhão, o cara vai fazer os testes todos lá, verificar se qualquer combustível que chegou, se ele está com alguma... se ele foi adulterado ou não, né? Mas estando dentro, no caso das normalidades, entregou, tem que, no caso, já está feito o pagamento, tá? Não tem como. Não sei se alguém que trabalha com, ou tem alguém que trabalha, parente que trabalha com a parte de combustíveis e óleos lubrificantes, vocês vão ver que a venda disso aí é quase cash no cash, que eles falam, não tem muito... Quando o cara tem uma semana, 5 dias, aí as datas, no caso assim, que o cara tem mais limite para compra, no caso desse tipo de
matéria-prima. Drenar água do tanque todas as manhãs, no caso, para evitar a contaminação do sistema. Tanques estacionários devem ser limpos anualmente. Tanques de veículo devem ser limpos semestralmente. Isso aqui é difícil, na verdade, eu vou falar para vocês, porque se é um caminhão que roda bastante, ou transporte, igual vocês estão trabalhando aí, queima praticamente tudo, tá? Mas se for ficar parado, é adequado aí, no caso, tá monitorando isso daí, tá? E aqui um dos problemas que a gente falou, do cuidado, a água permite o crescimento de micro-organismos, tá? Bacterização. Micro-organismos produzem a borra e as borras provocam entupimento, corrosão, desgaste prematuro por abrasão, tá? Isso quer dizer, vai enferrujar e vai danificar o sistema. Tranquilo? Para nós fecharmos hoje, gente, está aqui, ó, observações importantes. Não operar o motor com rotações abaixo do torque máximo. Não operar o motor em rotações acima da rotação de regime. Tá? Não acelerar o motor antes de desligar, que aqui eu vou danificar a turbina principalmente. Tá? E manter as marchas lentas, e manter a marcha lenta por no máximo 5 minutos antes de desligar. Isso quer dizer, diminui a rotação da turbina até equilibrar, no caso, o motor e acaba. Mas ninguém faz isso. Muito difícil você falar que o cara vai ficar 5 minutos esperando para, no caso, o motor, no caso, estabilizar lá e o cara desligar. Encostou, tá tocando lá na estrada, encostou no posto, lá na hora que ele encostou no posto, já desarma, tá? O que não é adequado é justamente fazer essa aceleração ao desligar. E essa operação, no caso, tanto do motor em rotações abaixo do torque. O que é abaixo do torque? Na verdade, o motor está pedindo para você trocar de marcha e você está ainda, no caso, querendo forçar o motor. Então, ele está com a rotação e os regimes de trabalho tudo errado. Tá? Isso compromete, no caso, vida útil, no caso do conjunto, aumenta consumo, tudo isso. Então, a gente tem aí alguns empecilhos em relação a isso daí. Tranquilo? Vamos fechar por aqui hoje, porque eu tenho outra reunião agora lá com Curitiba. Tranquilo. Tá joia? Beleza. Uma dúvida, gente? Não, por enquanto não, professor. Tranquilo? Sossegado. Semana que vem eu vou ver se eu consigo montar alguma coisa para a gente, no caso, mudar esse esquema que nós estamos fazendo aqui, que já está ficando cansativo, tanto acho que para vocês quanto para mim. Tá? O ideal é que a gente estivesse lá fazendo o nosso arroz com feijão, que é um pouco diferente, mas a forma que a gente está tentando tocar aqui para não perder totalmente esses dias que a gente está parado, sem poder mexer lá. Não, tranquilo, professor. Dia a dia. Tá? Beleza. Então tá ok, gente. Bom final de semana para vocês. Se cuidem. Valeu, professor, igualmente. Tá? Valeu, para você também. Falou, professor. Até a semana que vem, gente. Falou. Até mais, professor. Até mais. Tchau, tchau.